Olá, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Mais uma vez eu tô aqui para conversar com vocês um pouco sobre assuntos relevantes para famílias típicas, atípicas, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. É sempre um prazer muito grande. Eu estou aqui a convite da Fisiovital para trazer conteúdos muito legais para vocês. Muito prazer. Meu nome é Thalita e hoje nós vamos conversar sobre ausência na maternidade atípica. Vem comigo que o assunto é interessante. Mas antes de continuarmos, eu quero convidar a você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e não perder nenhum conteúdo novo que é trazido aqui. Não sou somente eu que faço vídeos, mas tem uma galera muito competente que sempre está pronta para trazer muitas informações relevantes para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Obviamente, se você vai se inscrever, não esquece de ativar o sininho aqui, porque toda vez que tiver vídeo novo no canal, você vai ser avisado. Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de dar um joinha aqui e falar nos comentários se você achou legal tudo que foi dito. Combinado? Então vamos direto ao ponto do assunto de hoje. Não sei quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui que me acompanham lá no meu Instagram, Minha Especial Vida de Mãe. Eu, há uma semana atrás, eu e meu esposo acabamos de retornar de uma viagem de 15 dias. Nós ficamos 15 dias fora. É uma viagem que nós estávamos planejando há mais de um ano. Há mais de um ano a gente sonhava com esse momento de podermos viajar novamente sozinhos. Somente eu e ele, sem as crianças. Mas Thalita, um ano planejando uma viagem? Sim, gente, um ano planejando uma viagem. Mesmo antes de termos as meninas, a Ana Luísa e a Victória, a gente já planejava as nossas viagens com um bom tempo de antecedência. Porque financeiramente falando, é bem mais vantajoso. Mas na nossa situação atual, o planejamento envolve muito mais, vai muito além do que apenas a parte financeira. Agora a gente tem toda uma logística a ser programada, afinal, as meninas não estariam conosco nesta viagem. Então, vovós precisaram ser recrutadas, rotinas específicas precisaram ser adaptadas, a babá também precisaria ficar morando esses 15 dias aqui em casa. Então, tudo isso tinha que ser muito bem planejado, para que quando nós estivéssemos fora, todas as opções possíveis de coisas que poderiam acontecer pudessem ser sanadas por elas, que ficaram aqui com as meninas. Mas eu quero falar especificamente sobre a Victória. A Victória tem todas as necessidades dela envolvidas, né? As questões específicas da condição dela. Então, ela tem a terapia que ela vai de manhã, ela tem os remédios que tem horários específicos para ela tomar, ela tem também a questão do sono dela, que é um pouquinho diferente, a alimentação, que também é adaptada. Então, tudo isso tinha que ficar bem certinho, bem redondinho, para que nada saísse fora do lugar e houvesse um descontrole no humor dela, né? E aí, quando a gente sabe que quando a criança atípica se desregula, para ela se autorregular novamente é bem difícil. E o papai e a mamãe estando longe, isso fica ainda mais difícil. Então, nós queríamos evitar que isso acontecesse. Por isso, todo esse planejamento. Nós pedimos para que as vovós viessem alguns dias antes, para elas já se adaptarem à rotina que a gente estava levando com as meninas, para que quando nós saíssemos, elas não sentissem tanto. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, agora eu quero fazer um parênteses. Você, papai e mamãe atípico, que depois que o seu filho nasceu, nunca mais tiveram oportunidade de estar em um momento a sós, tentem organizar a sua vida para proporcionar isso a vocês. Sabe por quê? Porque antes da criança com deficiência, ou até mesmo da criança
típica, né, sem nenhuma deficiência, antes dessa criança existir no mundo, existia vocês. Existia você, esposa, existia você, marido. Então, esse é um momento que precisa acontecer para o casal. Não precisa ser uma viagem de 15 dias, como nós fizemos, mas quem sabe uma noite, um final de semana, um feriadinho. Procure construir uma rede de apoio se você não tem uma perto de você. Se a sua mãe não mora perto, se a sua sogra não mora perto, ou uma tia, ou uma madrinha, você pode tentar construir uma rede de apoio. Isso é possível. Leva um tempo, obviamente, por isso você precisa de planejamento, mas eu tenho certeza que se vocês conseguirem se organizar para isso, vocês vão voltar muito melhores para cuidar daqueles que precisam de vocês. Afinal, a gente tem que se preocupar com o cuidador, porque quem cuida do cuidador? Devemos ser nós mesmos, nos preocuparmos com nós mesmos. Fechando parênteses desse recadinho do coração para você, papai e mamãe, vamos continuar o assunto. Mas Thalita, por que você falou que é a ausência na maternidade atípica? Eu falo ausência porque, no caso da Victoria, a Victoria tem baixa visão. Então a gente não sabe exatamente o que ela enxerga, como ela enxerga e como essa informação visual chega no cérebro dela para ser processado. Porque nós sabemos que a visão não se resume ao globo ocular. Existe um nervo chamado nervo óptico que conduz essa informação até a região do cérebro que vai sintetizar essa informação e voltar para nós com a visão. A Victoria tem o nervo óptico dela pálido, ou seja, não existe muita irrigação sanguínea ali. A melhor explicação que eu recebi a respeito disso, para que eu pudesse contextualizar essa situação visual da Victoria, é: imagina uma mangueira que precisa levar água de um ponto a outro. E essa mangueira está toda furada. Vai chegar água do outro lado? Às vezes vai, mas quanto e como essa água vai chegar se ela está toda furada? Então, hoje, o que nós podemos dizer sobre a visão da Vicky é isso. Ela tem baixa visão e a Vicky é uma criança considerada legalmente cega. O que nós fazemos por ela é estimulação visual, para que a gente possa fazer com que a neuroplasticidade atue da maneira mais potente possível, para que um dia, quem sabe, quando ela for mais velha, ela tenha maior compreensão do todo ao seu redor, visualmente falando. Continuando a nossa explicação, como a Victoria não tem essa visão aguçada como nós temos, a audição dela, essa sim, essa audição é muito poderosa. Então, para que a Victoria não se sentisse longe de mim, mamãezinha, e do Hugo, papaizinho dela, nós sempre mandávamos ou áudios conversando com ela como se estivéssemos ao lado dela, ou até mesmo ligação. E a gente ouviu depois a história das nossas mães, contando que havia dias que ela estava tristinha, quietinha, chorosa. E quando ela ouvia o nosso áudio com a gente falando, ou a gente fazia uma ligação e desligava, logo após ela ficava muito sorridente, muito feliz. E aí comia melhor, dormia melhor, fazia as atividades melhor. Então a nossa ausência física não foi tão sentida pela Victoria. Lógico, não tem o toque, o abraço, as brincadeiras que ela tanto gosta de fazer, mas só dela ouvir a nossa voz, ela já ficava muito feliz. Então, muitas vezes você, papai e mamãe, pensa, como que eu vou ficar longe do meu filho? Como vai ser? Você pode encontrar meios de se conectar com essa criança mesmo estando longe. Você pode encontrar meios de estar junto mesmo à distância. E aí, poder pensar um pouquinho em vocês. Thalita, mas e a Ana Luísa? Como vocês fizeram? Como vocês sabem, a Ana Luísa é típica. Ela nasceu sem nenhuma deficiência. E antes, bem antes, cerca de um mês,
um mês e meio antes da viagem acontecer, nós já começamos a conversar com ela e explicar que nós estaríamos viajando, que as vovós viriam para ficar com elas, que a tia Jaque ia ficar o tempo todo aqui em casa, que nós não estaríamos aqui. E ela já foi, aos pouquinhos, compreendendo que o papai e a mamãe ficariam longe por um tempo. Além disso, eu fiz um quadro cheio de quadradinhos, com 15 quadradinhos, que seriam os dias que nós ficaríamos fora. A cada dia, ela ia tirar um quadradinho desse. E nós materializamos a espera, diminuindo a ansiedade dela, né, pela volta do papai e da mamãe, e ela entendendo que a cada quadradinho daquele que ela tirasse, o papai e a mamãe iam estar mais perto de voltar. E foi sucesso absoluto. A Ana Luísa só pediu a mamãe para dormir no primeiro dia. Minha mãe contou que o primeiro dia foi mais difícil, mas depois ela entendeu que nós não estaríamos aqui, mas que a gente ia ligar, que a gente ia conversar, que nós estaríamos com ela o tempo todo que ela precisasse e que ela teria essa brincadeira de tirar os quadradinhos e contar os dias que faltavam para o papai e para a mamãe chegar. E foi puro sucesso. Ela acordava todos os dias de manhã na ansiedade de ir correndo no quadro, tirar os quadradinhos para esperar o papai e a mamãe voltar. E junto a isso, com a euforia e com a alegria da Ana Luísa, a Victoria ficava feliz junto. E foi muito legal saber que, mesmo a gente tendo ficado tantos dias afastados, as meninas ficaram super bem. A Victoria se alimentou muito bem, ela foi muito bem nas terapias, na escola, em casa, dormiu bem, não teve nenhum problema, não ocorreu nenhuma intercorrência. A gente estava com medo, a gente treinou com a babá como ir ao hospital, como dar entrada no hospital, ensinamos a minha mãe, ensinamos a minha sogra, deixamos toda a papelada necessária. Eu fiz quadros e quadros na geladeira com a rotina das meninas, porque a gente tentou pensar em todas as possíveis situações, positivas e negativas. E graças a Deus, nós só tivemos situações positivas. O que eu quero dizer com tudo isso para você, como eu já falei minutos atrás, é que nossas crianças, mesmo tendo todas as dificuldades que elas possam ter, se elas forem acolhidas, receberem muito carinho e forem bem cuidadas pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que confiamos, elas ficarão bem. E que existem outras pessoas, e eu falo especificamente para você, mamãe, que está assistindo esse vídeo. Você precisa de um tempo para você. Você precisa aprender a confiar em outras pessoas o cuidado da sua criança, nem que for por poucos minutinhos. Você precisa separar um tempinho para você, nem que seja um pouquinho para você ir a uma academia, para você ir a um salão de beleza, cortar o cabelo, retocar uma tintura ou mechas, fazer as sobrancelhas, cuidar de você. Se você conseguir aos poucos, por breves períodos, você vai pegando confiança e logo você vai conseguir ter um momento maior para você se cuidar mais, para você pensar em você não só na parte física, mas na parte intelectual também. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua criança, porque eu tenho certeza que quando você voltar, ela vai te dar um abraço tão gostoso, assim como eu recebi da Victoria e da Ana Luísa quando eu voltei. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui embaixo nos comentários. Conta pra mim se você teve alguma experiência assim também. Se você foi viajar ou se você ficou algum tempo fora e você conseguiu deixar a sua criança aos cuidados de outras pessoas que não somente você. Conta pra mim, vai ser muito legal trocarmos essas experiências. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te convidar para nos seguir lá nas nossas redes, @fisiovital com 2 L's e @minhaespecialvidademãe. Lá tem o vídeo do nosso reencontro depois de 15 dias fora. Se você ficou curioso,
passa lá e assiste, eu tenho certeza que você vai se emocionar. Um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!